é a autoliderança. Antes de eu querer liderar alguém, é eu começar por mim. Então, antes de eu querer fazer um projeto, uma empresa que impacte as pessoas, eu já tenho que ter essa autoconsciência, essa autoliderança em mim. Então, eu vejo que a boa mordomia, ela começa em mim e acaba que aquilo que eu tenho comigo, esse crivo que eu tenho comigo, ela vai refletir para tudo que eu tenho ao meu redor. Então, para minha empresa, para minha família, para os meus projetos. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios, mas, sobretudo, através dos negócios. E o podcast, essa casa que recebe tantos convidados, especialistas, algumas masterclass, e o convidado de hoje vai te surpreender, você que já acompanha a gente há bastante tempo, um jovem que tem uma história incrível, inspiradora, e eu quero já te convidar, antes de anunciar, fazer um pouquinho de suspense aqui, mas quero já te convidar a nos acompanhar até o final para ver a ótica tão instigante, impactante mesmo, de um jovem empreendedor e te desafiar a enviar este podcast, essa história, para um jovem do seu relacionamento, pelo menos um. Ideal que você mande para 10, pelo menos, né? Mas fica aí o meu pedido e o compromisso para que você reparta, porque, de alguma forma, nós temos uma função profética aqui, dentro do tema de empreendedorismo, falar naquilo que pode ser verdade no futuro da vida das pessoas. Então, o podcast é sobre mordomia, é sobre empreendedorismo, mas também é buscar dentro dessa cosmovisão, aquilo que Deus quer fazer através de nós. Topa o desafio? Vamos nessa? Então, como você é muito generoso, quero ainda te pedir para curtir, comentar e compartilhar, naturalmente. Os algoritmos adoram, então você vai ajudar a levar a história do jovem empreendedor de hoje a muitos outros jovens. Bem-vindo, então, Rafael Koga. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Acompanho já o trabalho do Tela e admiro muito o que vocês estão fazendo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom, muito bom. Então vamos dar as devidas credenciais aqui do Rafa. Posso chamar de Rafa? Claro, com certeza. Os nossos nomes são maiores, né? Então é comum as pessoas perguntarem, Eduardo, eu posso chamar de Edu? É menor, claro, então fica mais fácil. Então, Rafa é CEO da editora Quatro Ventos. Isso mesmo. E é casado com a Sofia. Com a Sofia. Seu melhor e maior negócio. Isso aí, né? Muito bom. Esqueci de alguma coisa, Rafa? Não, é isso mesmo. Muito bom. Então, o tema de hoje, né? Pergunto sempre aqui para o nosso convidado. E eu perguntei para ele o que ele gostaria de falar, que nome ele daria ao episódio de hoje. E ele me surpreendeu. Então, aqui repercutindo com você e convidando você a ficar até o final para entender a cosmovisão e o testemunho do Rafa. Ele vai falar sobre protagonismo jovem no mundo dos negócios. Vamos entender se isso é coisa de adulto, coisa de jovem. Isso aí. Né? Tem tantas crenças limitantes, outros mitos, né? Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, o fato, mito, Boa. Verdade. Faz sentido? Combinado. Né? Para que a gente possa servir e ajudar a nossa audiência a entender um pouco disso. E a gente aqui na Rede Tela sempre fomenta o empreendedorismo jovem, naturalmente, entendendo de que é um lugar, naturalmente, onde Deus pode usar poder de influência, não só a questão de recursos, mas, sobretudo, um pouco do que a gente vai ver na história do Rafa aqui. Bom, você é muito jovem, né? E eu sempre pergunto aqui, Rafa, sobre a adolescência, né? Tem uma tese que um neurocientista que passou por aqui já validou essa tese, que é na adolescência que a gente recebe vários inputs, depois a gente, olhando na vida adulta, quebra-cabeça, se junta, fala, puxa, olha, tem tudo a ver com o que eu vivo hoje no mundo dos negócios. Como não faz tanto tempo assim, né? Porque, segundo esse neurocientista, ele diz que a adolescência moderna, hoje o conceito de adolescência, vai até mais ou menos uns 20, 22 anos. Então, você é bem jovem. Então, eu acho que você vai lembrar com facilidade
E a pergunta é essa, né? Você consegue identificar algum padrão que você recebeu de algum parente, ou pais, ou de alguém próximo, que quando você olha para trás, você fala assim, puxa, a minha vida de empreendedor tem muito daquele mentor, ou muito daquilo que eu convivi com aquela pessoa. Você consegue identificar esse padrão, Rafa? Edu, eu consigo identificar, assim, alguns padrões e eu tô pensando aqui enquanto você me pergunta, mas eu tenho muito claro a imagem do meu avô. Meu avô foi um cara que não teve estudo, ele mal terminou a escola no interior do Paraná, mas ele pegou e sempre com essa vontade mesmo de trazer um futuro melhor para a família, ele foi lá, enfiou as caras e abriu um negócio. Até hoje, ele mal, quando a gente vai lá na casa dele, ele mal escreve direito, assim. Uau! Mas Deus usou ele para realmente trazer ideias e soluções. E muito do que eu vejo hoje na minha vida, eu sempre me remeto à história, principalmente do meu avô. Esse cara que veio do nada e Deus levantou ele para trazer solução mesmo e trazer um lugar até melhor para minha família, para minha mãe, para minha avó. Então, acho que a figura muito clara que eu tenho é do meu avô. Muito legal. E a história do seu avô provavelmente é a história de muitos brasileiros, né? Que dentro de um contexto de limitação ou ambiente de escassez mesmo, enxerga no empreendedorismo uma alavanca de mudança de vida. E de fato né? Agora tem um componente aí espiritual que faz toda a diferença, né? Você contando do seu avô, e a gente mais cedo conversando antes aqui do podcast, você citou aí que tem uma ancestralidade aí oriental, né? Você sabe que eu me lembrei do Jorge Nishimura, não sei se você sabe com quem eu me refiro. A história do pai dele é fantástica. Ele veio do Japão para o Brasil, tinha lá o contexto de guerra, etc. e tal, e ele chegou aqui pobre, muito pobre. E conta a história, né, tentando fazer uma história longa, curta, que ele chegou em São Paulo e ele teve uma direção de pegar um trem e descer na última estação. Nossa! Uma loucura, né? Legal, velho. Você vê? E ele chegou lá, então, ou seja, numa cidade há muitas décadas atrás, praticamente um nada, né? Mas ele tinha fé e ele começou na praça pública consertar tudo. Diz que ele tinha uma plaquinha embaixo assim, né? Um banquinho, uma plaquinha que estava escrito assim, conserta-se tudo. E aí, conversa vai, conversa vem, ele começou a desmontar rádio para consertar. Bom, depois deram um aspirador de pó e depois veio algum equipamento agrícola, porque o interior basicamente é uma estrutura agrícola. E o final dessa história, hoje, né, existe a Fundação Shinji Nishimura, que é o nome dele, já se passaram várias décadas, ele faleceu. E hoje ele construiu, então, a partir dessa história, a Jacto, que é a maior empresa de equipamentos agrícolas do mundo. Nossa! Olha que interessante, cara. né? Legal. E com essa cosmovisão de servir as outras pessoas e deixar Deus participar do negócio, o impacto dele na região em que a empresa é uma empresa de alcance global, naturalmente, mas o impacto na região, nas cidades circunvizinhas, é poderoso, e testemunho de conversão por causa da história do senhor Shinji, né, que quis ali mudar também a status de vida da sua família, né? Porque imagina, né? Pobre, muito pobre, é tipo pobre que só tinha a roupa do corpo mesmo, né? E que se não fizesse nada no dia não comeria. Mas vamos adiante aqui. Boa. Eu queria emendar aqui com os seus pequenos começos. Contei o pequeno começo aqui da família Nishimura. O que decidiu, o que pintou na sua cabeça para você ser empreendedor? Você contou a história do seu avô, né? Mas o que aconteceu, né? Quando foi? Quantos anos você tinha? E Legal. por que você decidiu empreender? Legal. Eu estava pensando aqui sobre essa pergunta e eu estava lembrando que quando eu tinha mais ou menos de 13 a 14 anos, estava ali o auge do Facebook e aí tinham aqueles grupos de vendas e trocas. E aí lá em Curitiba, no auge dos 13, 14 anos, abriu o maior grupo na época de vendas e trocas. Tinha mais de 20 mil pessoas. Uau! Até meus pais falavam, cara, você tem que tomar cuidado, você vai fazer as trocas. Mas passa um pouco tempo depois, em 2018,
essa mesma linha ali de venda, troca, foi quando eu abri o meu e-commerce. E aí acaba que, mal sabia eu, mas aquela história de 2018 com o meu e-commerce acaba apontando para tudo que eu faço hoje. Então, toda essa parte de solução digital, de inovação, dessa parte de venda online, começou em 2018. Comecei vendendo peças de carro. Na época, eu estava cursando engenharia mecânica lá na Federal do Paraná. E por ter esse gosto, esse hobby, gostava muito de carro, vi essa oportunidade. Meus amigos estavam sempre querendo comprar alguma peça específica. E aí eu comecei a colocar isso num site. A gente começou vendendo inicialmente em Curitiba, que era onde eu morava. E depois a gente distribuía para o Brasil todo. Então, foi um pequeno, grande começo, mas que, cara, assim, aponta para muito do que eu faço hoje. Essa parte da solução digital, e-commerce. Mal sabia eu, mas foi o pequeno começo que, assim, hoje eu não imaginava, mas apontou para tudo que eu faço hoje. E você decidiu ir para um mercado tão duro, tão pouco disruptivo, ou tão difícil ou tradicional, que é o mercado editorial. Mas a gente já vai falar sobre isso já, né? Combinado. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, pegando este gancho aí, né, do seu poderoso MVP, né? Então foi ali no Facebook. Mas você gosta de falar, você compartilhou comigo, de protagonismo jovem no mundo dos negócios. Você tem algumas histórias, queria que você compartilhasse com a nossa audiência. Legal. E por que você acredita que é importante levantar essa bandeira, colocar essa consciência na cabeça dos jovens? Porque a média, para não dizer a maioria, mas certamente a média dos jovens está preocupada em namorar, em acampamento, quando não é videogame. Outra coisa, né? Isso aí. Né? Mas eu tenho um filho de 18 anos, né? Ainda considerado praticamente adolescente, mas desde muito jovem ele me acompanhou em reuniões, participou do negócio a alguma certa distância. Com 16 anos, mais ou menos, a gente estava discutindo como resolver o problema da humanidade. Né? Ele tem um chamado ali para a área educacional e também gosta muito de tecnologia. E o meu grande desafio como pai, né, e eu, né, sempre que eu tive a oportunidade, aqui olhando para você, eu sempre tive a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de fazer aconselhamento de casais, eu sempre dizia para os casais, não projete aquilo que você não realizou na sua vida, na vida do seu filho, porque ele é outra pessoa. Né? Então, eu entendo que, de alguma forma, essa área da educação, você precisa ter um chamado, precisa ter convicção, né? Mas a área da tecnologia, eu costumo dizer que é transversal. E o desafio de coração apertado de não criar tendência ou vieses para ir. Né? Mas o fato é que eu acredito que, de alguma forma, a gente acabou construindo uma cosmovisão mesmo, da onde empreender é um ato de fé. E é esse gancho que eu queria te ouvir, né? Eu costumo sempre dizer, quem me acompanha há mais tempo aqui, eu acredito, Rafa, que tirando uma questão de saúde mesmo, né? Poucas coisas na vida, ou quase nada, exige tanta fé, exercita tanto a fé de um cristão como empreender. Você concorda comigo? E como isso se conecta a essa bandeira que você levanta do empreendedorismo jovem? Bom, acho que eu concordo plenamente com o que você disse. Empreender é literalmente você dar o passo sem estar necessariamente enxergando o chão. E eu acho que realmente, isso queima muito no meu coração, dessa parte de ver os jovens. Eu sei que eu sou jovem também, mas de ver os jovens... Você tem lugar de fala. Eu acho que esse é muito rico, né? Porque você não está ensinando um adulto. Eu acho que esse te consola, né? Mas de realmente o jovem entender o seu papel na sociedade, entender o seu chamado. E até isso que você falou, por muito tempo, e toda a parte da minha família paterna foram servidores públicos, militares. Então, por muito tempo, eu fui criado falando, ó, você vai ser servidor público, você vai ser militar. Mas dentro de mim, e aí me vem até à mente o meu avô, sempre tinha aquela coisa de ter um negócio, de criar algo. Então, eu acho que essa parte de realmente empreender e trazendo isso pro lado jovem primeiro, ter entendimento, cara, esse é meu chamado, trazer solução,
atuar na área da tecnologia, atuar na área da educação. Se é isso que você tem paixão, ir lá e fazer algo com isso. E eu até vejo isso como uma sementinha que Deus coloca na nossa cabeça, no nosso coração. E aí você vai gerando isso em oração, Deus vai abrindo as portas corretas, as conexões divinas. Mas se existe essa paixão, esse desejo dentro de nós, dentro dos jovens, cara, vai lá e faz alguma coisa com isso. Não fica se limitando, não fica usando as crenças limitantes de que não vai conseguir. Como desculpa, né? Como desculpa. Cara, vai lá e tenta. O máximo que vai acontecer, cara, deu errado, mas tentei. Então, acho que... E isso já é, por si só, um grande aprendizado, né? Dê um passo sem você ver o chão. Deus vai colocar o chão. E tenha fé. Acho que é bastante do princípio da boa mordomia, né? Mateus 25. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Qual que é o pouco que está na tua mão hoje? Talvez o pouco seja na escola, talvez o pouco seja ali um trabalho da faculdade, o primeiro estágio. E você pode até sonhar com a empresa, mas o que está na tua mão hoje? Seja fiel nisso, Deus vai abrir a porta. É princípio bíblico, né? Sim, verdade. Sendo fiel no pouco, Deus vai abrir as grandes portas. Então, eu acho que, assim, pensando nessa parte de protagonismo, é isso. Se tem uma paixão, se tem algo que está queimando no teu coração, dá o passo. E creia que Deus vai colocar o chão. Arrisque. Gostei disso, né? Você sabe que o americano tem uma expressão bem interessante, ele chama de ownership. Ownership. Cabeça de dono. É isso aí, cabeça de dono. E isso combina com reinando em vida. Né? Então, você pode ter uma cabeça de dono intraempreendendo. Isso aí. Faz sentido? Total sentido. Porque ali, combinando com Provérbios, né, que vê o homem excelente naquilo que faz, e não está falando um homem empreendedor, está falando um homem, né, que também vale para a mulher aí dentro do contexto. Mas excelente. Então, é entender, um outro trecho da Bíblia diz que tudo que nós fizermos, né, seja para o Senhor, não como para homens. Isso aí. E essa atitude mental, essa cabeça de dono, né, o ownership, ela vai te abrir portas que, se você estiver preparado ou não, né, acho que é muito importante disso, e eu queria insistir nesse tema, né, da necessidade da preparação ou não. Né? O fato é que, se você for um bom mordomo de pequenas oportunidades, há uma grande chance de Deus te abrir portas maiores. Isso aí. Agora, precisa estar preparado. Como é que é isso, né? Vou colocar uma pimenta aqui, tá bom? Boa. Uma vez conversando com uma pessoa próxima, né? E ela conhece, próxima da família, falou assim, poxa, eu admiro como você educa seus filhos, né? Referência e tal na comunidade. Mas você não acha que eles são pequenos adultos? Olha a provocação. Eu falei, deixa eu entender o que você quer dizer com pequenos adultos. E ela disse o seguinte, acho que jovem tem que pensar em outras coisas, jogar videogame, não fazer nada, né? Pensar, sei lá, em filme. E eu falei assim, eles fazem isso, né? Só que Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, como você, e acho que como que você equaciona isso, e um pouco, aí é uma visão de pai, né? E que eu te deixo um conselho aí já para os seus filhos no futuro, é como você direciona sem determinar as coisas do seu filho. Né? Então, assim, é um desafio. Né? Agora, jogar o dia inteiro não faz sentido. Não faz. Ficar ocioso a maior parte do tempo não faz sentido, até porque tem escola, tem trabalho. Isso aí. É uma série de coisas, né? Então, eu disse isso para ela, o meu posicionamento, assim como lá diz em Gênesis, né? Eu estou colocando diante de você uma coisa boa e uma ruim. Né? E, às vezes, o que é ruim é o excesso daquilo que é bom. Não é isso? Porque diz uma grande frase que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, isso para dizer que eu tenho casos, né, sem me estender aqui, mas casos terríveis, Rafa, na família, de
pais que perderam os filhos porque não colocaram limites, né? Filhos agressivos, filhos que querem sair de casa com 17 anos, 16 anos, porque não se relaciona bem, mas joga FPS. Acaba indo pro jogo extremo de tiro oposto, em primeira pessoa, né? Vai se contaminando, construindo um depósito, e a Bíblia diz que o nosso coração tem que ser um bom depósito. É isso aí. Né? Mas, enfim, o entrevistado é você aqui. Boa. Voltando aí, queria entender se está preparado, é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, o jovem ainda não tem esse background. Boa, eu acho que tem algo que eu sempre falo lá pro pessoal que trabalha comigo, que é ora et labora. Não sei se você já ouviu falar disso, mas trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então você cria essa tensão, né, de eu preciso fazer a minha parte, mas ao mesmo tempo eu também preciso depender de Deus. Não vai ser tudo na força do meu braço, mas também eu não vou aqui largar e falar Deus vai intervir e vai fazer por mim. Então eu sempre trago esse princípio de o que está na tua mão hoje? Vai lá e faz isso acontecer. E a outra parte, Deus vai dar favor e graça. Então, se eu falar para você que eu estive preparado para todas as oportunidades que me apareceram, eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela expectativa, sempre na minha vida de oração, de que o Senhor faria algo. E o que estava no meu alcance? Eram os meus estudos, foi eu passando um tempo no exército, foi eu sendo bom filho, foi eu sendo bom no esporte que eu estava fazendo. Então, no momento em que eu tinha as coisas na minha mão, eu tentava sempre maximizar, tentava sempre ser o bom mordomo disso. Porque a hora que vem o Kairos, não necessariamente a gente vai estar 100% preparado, mas eu acho que isso não é algo ruim. Porque é aí que a gente depende de Deus. Boa. A hora que a gente começar a depender da própria força, eu trago isso pra mim. A hora que eu depender da minha própria força, vai dar ruim, cara. Então eu sempre me coloco nesse lugar de realmente dependência de Deus, de fé, de visão, de estratégias. Então tudo que eu faço hoje nos negócios, na minha vida, eu sempre busco essa visão de Deus, as estratégias de Deus. E me colocando, quando eu vejo que vai ficar algo confortável, eu me puxo para fora da zona de conforto. Legal. Sabendo que tem sim a parte que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar negócio, eu tenho que estudar o mercado editorial, eu tenho que estudar a parte de IA, eu tenho que estudar essas inovações, soluções, mas ao mesmo tempo eu sei que tem uma grande parte que ela vem desse lugar de dependência de Deus, da graça, do favor, uma janela de oportunidade, o Kairos. Então, sempre vamos estar preparados? Eu queria que sempre, mas pela minha vida, grande parte das oportunidades que se abriram, eu estava lá simplesmente, que nem a gente estava falando um pouco antes, como Davi, o Senhor vem e chama. Então, o processo de preparação, ele também carece muito da dependência de Deus. Na minha visão, eu diria que é isso. Isso me faz pensar, Rafa, de que o processo de preparação, ele não é um fim em si mesmo, é um lugar. Uma frase que eu gosto bastante do Shakespeare, ele diz que estar pronto é tudo. E esse pronto, não é óbvio que tem ali no inglês original, tem um trocadilho ali, né, duplo sentido na expressão, de estar pronto, disponível, né, e pronto de capacitado. Mas na nossa cosmovisão como cristão, a gente nunca vai estar 100% capacitado, porque a gente precisa depender da graça e da direção do Senhor. Né? E eu vejo, né, quando eu tenho oportunidade algumas vezes de aconselhar empresários mais maduros, invariavelmente é quando ele está na força do braço, voando no negócio, ele começa a depender menos de Deus. E isso cria uma rota paralela pequenininha, uma fenda, né? Conceito de fenda ali, e aí ele percebe. E a pergunta que eu faço clássica, e eu quero aproveitar aqui e compartilhar com você. Se você não está feliz com os teus negócios, ou os negócios que a do Senhor Ele te confiou, eu te desafio a pensar e orar com sinceridade e olhar para trás se em algum ponto você se
sentiu autossuficiente mais. E isso talvez tenha te distanciado. Eu estou dizendo isso, e aqui faço uma meia-culpa, porque isso aconteceu na minha vida. Né? É muito fácil você acertar, comemorar e dentro você fala assim, caramba, acertei. Né? Mas à medida que você vai amadurecendo em Cristo, né? Ou seja, estando dentro dele, você vai identificando alguns pontos de orgulho, de autossuficiência. Não que você não tenha também, né, de reconhecer aquilo que Deus já fez em você. Acho que isso é importante. Né? A falsa humildade é também orgulho. É isso aí. Não é verdade? É orgulho. Mas celebrar aquilo que Deus já construiu nas nossas vidas glorifica Ele também. Porque o contrário, ele é muito danoso. Né? Quando o empresário ou a empresária não consegue reconhecer o favor do Senhor. Né? Fica ali a minha esposa, que é psicóloga, ela fala, é a síndrome do coitado. Né? É tudo pequenininho, diminutivo. Né? Deus te chama para reinar em vida como empresário, para manifestar o reino. Né? Tem muito pobre, viúva, necessitado, esperando você se posicionar, gerar riqueza e alcançar essas pessoas, não só com recursos, mas com o seu testemunho. Exatamente. Né? E muitas vezes essa posição de coitado, de pequeno, de menor na minha casa, ela é também uma crença limitante. Né? E aí Deus fica impedido, como diz Isaías, né? Não que o meu braço esteja encolhido, mas a sua mentalidade impede que eu transborde mais na sua vida para alcançar. Né? E para fechar esse chat aqui, uma vez eu tive que ser um pouco mais duro com o empresário. E ele me pediu um conselho, eu falei, bom, você está me pedindo um conselho, então acho que eu tenho liberdade aqui de ser um pouco mais duro com você. Né? Então, ele tinha uma verdade construída ao longo do tempo de que, tendo com que sustentar a família, ele tinha que se sentir grato e suficiente. Né? E aí eu disse para ele, isso é uma visão muito egoísta. Né? Porque se Deus quiser que você abençoe os seus colaboradores, isso aí. Quiser que você pague as contas do teu vizinho que está desempregado, que você ajude na escola de algum parente até ele se formar. Ele falou assim, puxa, nunca tinha ouvido falar disso. Né? Mas é para isso que Deus nos chamou, para reinar em vida. Né? Acho que até acrescentando um ponto, tem um empresário que me lembra muito do que você está falando, que é o David Green. Inclusive, a gente vai lançar o livro dele. Opa, então tem um furo jornalístico aí. Estamos soltando spoiler. Se você não conhece, deixa eu só fazer essa parte, segura aí, não perde o raciocínio não. A história desse cara, ele talvez conte um pouquinho aqui, para deixar um gostinho aí, é um dos testemunhos que mais me impulsiona. Né? Tenho desejo ainda, alimento desejo, comentamos em outra oportunidade, né, de conversar com esse irmão, assim, porque a história dele... Bom, conta você. Boa, mas longa história curta, é um empresário lá dos Estados Unidos que tem uma das maiores redes, né, de varejo, como se fosse aqui uma Tok nos Estados Unidos. Hobby Lobby, né? Hobby Lobby. E aí começa ali com os seus $500 e aí vai crescendo, hoje é uma empresa multibilionária e é um dos maiores investidores vivos que contribuíram para a grande comissão, né? Então, investiu no Museu da Bíblia, em várias coisas que, assim, contribuem para a grande comissão. E tem algo que ele fala, que com todo esse sucesso que ele teve nos negócios, é que o negócio que ele toca não é dele, mas ele é um mero administrador de um negócio que Deus deu para ele. Então, eu acho que traz muito também um pouco do que você está falando de... cara, Deus vai trazer as oportunidades, Deus vai trazer as ideias, e você realmente enxergar que aquilo ali Deus depositou em você e você precisa multiplicar aquilo lá. Não só limitar a tua cabeça a você mesmo, num egoísmo, mas se Deus derramou aquilo ali nas tuas mãos, multiplica, cresce, abençoa outras pessoas. Então, até a cabeça do empreendedor
ela deve olhar para além de si mesmo, né? Sem dúvida. Os recursos, o lucro, obviamente, precisa acontecer, mas ele não vai ser o fim, ele vai ser o meio, né? Então, a gente vê muito isso na história desse grande empresário que, pô, me inspira demais também. Então, só para contextualizar aqui, é um livro que já existe, né, em inglês. Exatamente. Né? Exatamente. E a ideia, a gente já vai entrar então aqui no tema editorial, né? Boa. O que é ser CEO de uma editora em 2026, quais são os desafios de um mercado tão duro, né? Tão pouco evoluído, se você me permite essa expressão, né? Acho que a grande evolução que a gente pode identificar tanto para o bem quanto para o mal, né? Que é a da Amazon. É, né? a Amazon. Porque a Amazon... Começou com um livro, né? Ela criou um modelo completamente disruptivo, né, para a venda de livros. Hoje, by the way, né, a semelhança de Amazon, eu compro talvez metade dos livros eu compro na Amazon e metade eu compro no Mercado Livre. Eu também. Né? Então, ele inaugurou esse modelo, mas precisa ser dito que ele matou também milhares de livrarias e pequenas editoras. Né? Mas deixa eu só fechar o assunto do Irmão Green. Né? Então, um livro fantástico, extremamente inspirador, né? E você vai estar lançando em breve, uma versão em português. Em português. Muito bom. Os direitos em português são nossos. Legal, então já dá para anunciar. Você já assinou com... já está assinado o contrato. Legal, e quem sabe... Spoiler, né? Boa, já boa. Já estou recebendo em primeira mão aí. É isso aí. E aí eu vou fazer, óbvio, uma provocação. Você que já me conhece há mais tempo, gosto de provocar os nossos convidados. Quem sabe você traga ele aqui para o Brasil para lançar esse livro. Ou para a gente fazer um evento, de repente, juntos aí. Com certeza. Para repercutir, reverberar esse testemunho tão poderoso que nos inspira, né? Mas vamos entrar aqui, então, vamos falar sobre o mercado editorial. O que você foi fazer, rapaz? Tinha tanta coisa mais, sei lá, disruptiva para fazer. Glamurosa, né? Pois é. Ou você tem esse chamado aí para, de alguma forma, também desenvolver um viés disruptivo no mercado editorial. Porque o mercado editorial... é difícil. É mais ou tradicional, não é? Né? Bom, é um mercado bem tradicional. Eu acabei entrando na editora Quatro Ventos assim por também uma porta de Deus. E quando eu fui estudar o mercado bem tradicional. Normalmente as maiores editoras, até do nosso segmento cristão, elas têm mais de 50 anos de mercado. E foi quando eu entro e eu falo, cara, a gente tem que fazer algo diferente. Nisso também a economia começou a retrair bastante. Desafio. Desafiador, e a gente começou a ver o faturamento começar a cair. Até os grandes players, tá? A Amazon, o Mercado Livre começaram também a diminuir o pedido deles. E foi quando a gente começou a entender como que a gente, de alguma forma, inova e traz alguma solução dentro de um mercado que já acontece de forma bem tradicional. Até várias livrarias físicas famosas fechando, né? A gente tem a Cultura aqui em São Paulo, a Paulista que acabou fechando. E os players do digital, marketplaces, crescendo muito, né? Então, nisso, sempre voltando lá atrás, 2018, quando eu comecei a estudar o e-commerce, toda essa parte do digital, de mercado digital, eu já vinha com essa cabeça e eu falei, cara, como que a gente consegue aplicar isso dentro desse mercado editorial tradicional, mercado retraindo, o faturamento começou a diminuir. E aí foi quando a gente começou a tentar implementar várias soluções digitais. Então, normalmente o mercado editorial ele roda 100% B2B, focado ali em distribuidoras, lojas físicas, livrarias, igrejas. Então a gente vende da Quatro Ventos para outros CNPJs. E foi quando a gente tentou e começou a testar um modelo B2C. Então a gente implementou e-commerce. Inicialmente ele era mais uma vitrine só para a gente ter o nosso catálogo. E foi quando a gente começou a ver que tinham diversas oportunidades. Então, Clube do Livro, e aí entra no modelo de assinatura, e a gente fez, hoje a gente está com quase 1.000 assinantes nesse Clube do Livro,
que é recorrente, um modelo de assinatura. A gente também está desenvolvendo um aplicativo que vai trazer não só o produto físico, mas a gente sempre brinca que é uma experiência híbrida. É o livro físico com uma experiência digital. Como que a gente faz isso? Talvez através de um podcast, talvez através de um vídeo, talvez através de uma masterclass com o autor. Então a gente brinca muito com essa experiência do digital para o mercado tradicional, o mercado editorial, né? Então a gente vê até esse movimento crescendo muito. Para você ter ideia, tem uma hashtag do TikTok. Talvez, como você tem os filhos mais novos, TikTok... Não, eu estou no TikTok. Ah, é? Aí, ó, então, moderno. Da onda. Tem uma hashtag que se chama BookTok. Começou ali em meados de 2019 para 2020, pandemia, e cresceu muito. Então, BookTok se tornou uma categoria dentro do mercado editorial que traz ali os livros virais, se a gente pode dizer assim, que até hoje, quando você vai na livraria física, se vocês pegarem, forem num shopping, você consegue ir lá e tem uma categoria escrito BookTok, que é os livros que estão viralizando ali no TikTok. Então, até o mercado já começou a entender esse movimento do digital. Então, não só a parte de marketplace, Mercado Livre, mas também o TikTok, produção de conteúdo, até alguns princípios do marketing digital que acabam... tem bastante influência no nosso mercado editorial. Até eu estava na Bienal agora no ano passado, o TikTok estava com um stand gigantesco lá. Então, assim, o mercado está voltando o olho bastante para esse movimento, precisa se inovar, né? É um mercado tradicional demais, todos os diretores que eu falo, todos são mais experientes, têm mais idade do que eu, mas a gente precisa realmente inovar, precisa ver o que está acontecendo talvez em outros mercados. Até a gente estava trocando papo de IA, mas como que a gente traz essas soluções que já existem, que a gente consegue aplicar no nosso mercado? E é um pouco do movimento que a gente tem feito como Quatro Ventos. Principalmente o nosso público é muito jovem, então a gente faz ali coisas com TikTok, aplicativo, muitas ativações digitais, o livro com QR Code que vai para alguma ativação digital. Então é um pouco do que a gente tem buscado fazer e tentado trazer disrupção para um mercado que é bem quadrado, assim, sabe? Eu quero contribuir com o seu ponto e chamar a atenção, né? Se eventualmente tiver aí algum executivo de outras editoras, não vou chamar de concorrente, porque o mercado é absolutamente extenso, né? Acho que a busca sempre de uma editora é para encontrar alguns tesouros escondidos, né? Queria depois que você citasse aí quais são os livros aí que são o teu top 5 aí da tua prateleira. Mas o ponto aqui é que quando você fala tradicional, o meu cérebro lê zona de conforto. Né? E o que isso quer dizer? E amarrando com a nossa conversa mais cedo sobre inteligência artificial. Quando, conversando com o time lá de uma das investidas de uma empresa de inteligência artificial, eles estavam desenvolvendo um produto que o perfil do decisor era 50, 60 a mais. E o produto atendia uma dor real e entregava, dentro do nosso conceito, uma tecnologia que a gente chama de redentiva. Haveria uma transformação significativa. Mas a gente entendeu, Rafa, que o decisor não conseguia enxergar isso por uma questão geracional. E a gente decidiu tirar o pé e descontinuar o produto, porque ia ser muito exaustivo tentar convencer alguém que não conseguia enxergar o que se fosse um jovem de 30 ou até alguém um pouco mais experiente, com 40 anos, ela assim, cara, vai resolver a minha vida. Então, é muito lugar, talvez, da onde o decisor está e, quem sabe, né, aproveitando esse nosso bate-papo, porque o reino de Deus é assim, né? Deus nos abençoa, eu gosto do salmo que diz, enche meu cálice e ele transborda. E a minha mente cinematográfica imagina a água alcançando outras taças do lado e todas as que estão do lado sendo, né, alcançadas por essa água transbordante mesmo, que é a presença de Deus. E aí a presença aqui, eu estou me referindo a estratégias de Deus, né?
E então, quem sabe, né, esses pares aí do seu segmento não devam criar um núcleo jovem, né? Dá ali uma autonomia e cria um núcleo. Se você não quer talvez passar o bastão, porque muitas editoras elas são familiares, né? Então tem uma questão ainda geracional. Mas criam talvez, faz sentido isso, Rafa? Cria um núcleo ali de desenvolvimento de novas tecnologias, porque você citou o TikTok e um dos negócios do qual também faço parte, está ligado ao e-commerce. O TikTok é uma realidade e ela traz um novo conceito de consumo, um novo padrão completamente diferente. Então, o que isso significa, traduzindo aqui para uma linguagem de negócio? O teu consumidor, daqui 5, 10 anos, não é mais o consumidor de hoje, ou muito menos o consumidor de 10 anos. E essa capacidade de interlocução e ajuste de comunicação, ela é determinante para um negócio continuar vivo ou desaparecer. Faz sentido isso, Rafa? É uma boa provocação barra contribuição para quem é dono de editora ou não? Acho que até um testemunho, assim, a gente tinha a Aninha, ela foi nossa estagiária no marketing e ela era influencer no TikTok. E aí foi ela que veio e falou assim, o Koga, e me chamam de Koga pelo meu sobrenome. Koga, o que você acha de eu fazer o TikTok para a editora? De início eu falei, será que dá certo e tal? E aí acaba que em 4 semanas a gente já estava com o maior TikTok cristão, editorial. Uau. Então, assim, glória a Deus que eu sentei e escutei a Aninha, porque... E olha que você é jovem, né? Então você vê como... Ela tinha acabado de primeiro emprego. As coisas. E, assim, foi um estalo que, de início eu falei, cara, será? A gente vai estar usando gastar tempo energia, nisso, né? Isso. Mas, cara, deu muito certo. Então, eu acho que é isso. Até se tem alguém que está escutando, trabalha com e-commerce, com marketplace, com certeza... Se você ainda não está no TikTok Shop, de alguma forma deveria estar olhando, né? Ontem, né? Porque já um põe aí. Que está vindo Sem forte, dúvida. né? Sem dúvida. Então é um pouco disso. E querendo ou não, o pessoal mais novo está antenado, né? Sim, e o pessoal mais novo, eu pego pelos meus filhos, eles consomem muito livro. Muito. Né? E achar que vai consumir só através de um canal. Tradicional, eu acho que é uma visão muito pequena, né? Conta para mim um pouquinho dos títulos que vocês têm publicado aí para a nossa audiência, naturalmente entender a relevância hoje da Quatro Ventos no mercado. Legal. Bom, a gente, até chamado pela Amazon, eles falam que a gente é o bebê prodígio. Então são... E é uma honra e glória para o Senhor, prodígio, né? Interessante isso. Hein? A gente tem 9 anos de editora. Então, vários títulos, tá, que passaram já e saíram aqui da Quatro Ventos. A gente lançou Café com Deus Pai, 2021. O grande best-seller dos últimos anos, né? Um pastor, nosso amigo, pastor Júnior Rocherola, ele tá com a editora própria, mas ele saiu da nossa editora. A gente tem outros títulos, Dave Leonardo, são vários títulos, assim, best-sellers que até nortearam, principalmente o Café com Deus Pai, depois que saiu, virou uma febre, né? O Café com... Ele me lembro de ter ouvido há um tempo atrás que ele era o livro mais vendido da história, não sei se da categoria, é isso mesmo? Mais vendido, assim, as últimas 4 Nielsen, dos 4 últimos anos que a gente pega, ele tá ranqueado ali, se não número 1, geral, ele tá entre os mais vendidos. Então é um livro, assim, que furou a bolha do religioso, trouxe uma visibilidade para o nosso mercado cristão, porque acabou até as livrarias que de certa forma não gostavam tanto ali dos títulos religiosos, acabavam que tinha que colocar na prateleira porque vendia, entendeu? Então foi o fenômeno Café com Deus Pai que abriu muita porta para o mercado editorial, muita porta para as editoras cristãs. E que, assim, Deus deu muita graça, Deus sempre traz muita graça, muito favor com aquilo que a gente faz com a Quatro Ventos. A gente também, recentemente, lançou Psicologia na Prática, que está entre os mais vendidos da Amazon, também está na Nielsen, super bem ranqueado. Ela é de uma psicóloga cristã, a Ana Nijar,
também usamos aproveitando que já tinha essa abertura no comercial, colocamos ela e está super bem posicionada. E ela é super conectada também, né? Super conectada. Acho que isso só fortalece um pouco o que a gente estava falando antes, né? A importância, ela tem um podcast, não é isso? Tem. Hoje o terceiro maior podcast do Brasil, ele em categoria geral é o dela, se chama Psicologia na Prática. E ela basicamente traz os princípios bíblicos, princípios da psicologia aplicado no dia a dia. Por isso que até a trocadilho, né? Psicologia na prática. Que legal. E a gente aproveitou que o podcast estava numa crescente já há alguns anos e lançamos também o livro Psicologia na Prática. Então fica também a dica aí para quem está escutando a gente, Psicologia na Prática. Também é um livro que a gente está bem ranqueado, está entre os mais vendidos do Brasil também. Muito bom, então você anota aí próximo aniversário de algum parente. É isso aí. Né? Uma listinha já para o final de ano. Você sabe, Rafa, que lá em casa a gente tem um hábito já há muitos anos que nós compramos vários livros, né? Geralmente quando a gente gosta de um livro, a gente compra mais 4, 5 para dar de presente. Então, para nós, um melhor presente que não só a gente pode ganhar, mas que a gente pode dar, porque o livro pode mudar uma história, né, de vida. Isso aí, pode exatamente. impulsionar, pode ajudar a pessoa a evitar tantos erros, né? Então, a cultura lá de casa é a gente compra livro e abençoa, dá de presente. Que bacana. Não sei se todo mundo gosta, né? Mas pelo menos fica um incentivo para quem não lê. É bom, isso aí. Né? Que então, bacana. Você fica aí. Bom, vai estar na Amazon os títulos, né? Mas você também disse que tem uma loja, Quatro Ventos numeral editora ou por Quatro extenso? Ventos numeral.com.br. Tem lá no nosso site, também tem nosso clube de leitura. Muito bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Boa. Você comentou também que teve uma experiência no Exército, isso né? Aí. Como é que isso também, de alguma forma, contribui para a sua visão como empreendedor ou como líder, né? Estando na posição que você está, é uma posição de liderança e desejar que o jovem, né, seja também um empreendedor, você precisa ter uma visão minimamente calibrada, como eu disse aqui no início, de cosmovisão, de fomento, né, de movimento, de empoderamento, uma palavra talvez muito mal usada, interpretada, né? Mas tem uma palavra que eu gosto quando o tema é empoderamento, né? É dar poder a alguém. Então nós já temos todo o poder e autoridade que Jesus Cristo nos confiou, né? Mas como tem uma vertente negativa que usa isso de uma forma, um viés, acho que ficou até fora de moda o termo woke, né? O woke. Mas num sentido distorcido aí do contexto, né? De dar poder, eu gosto de uma palavra chamada entusiasmado. Mas no original, quando você quebra ali a palavra, é enteos. Enteos. Ou seja, estar cheio de Deus. Que legal, cara. Não é legal, não é bacana? Bacana. Então você é um entusiasta aí, né, do empreendedorismo jovem, né, que você seja muito bem sucedido, né? E de repente, Rafa, aproveitando o chat de desafios, te desafio aqui, já que talvez esteja mais acessível para você, escrever um livro, rapaz, sobre empreendedorismo jovem. Eu acho que não tem e talvez ajudaria jovens, né? Porque você está nesse podcast, você deve ter outras oportunidades, mas o livro ainda tem um poder de transformação de pensamento, né? de entendimento muito poderoso, porque ele tem ali um processo de 2, 3 semanas, né? Quem lê um pouco mais lento vai um pouco adiante e o livro tem esse poder, né? À medida que você diariamente vai consumindo, aquilo de alguma forma vai criando vou usar uma expressão talvez da neurociência aqui, uma neuroplasticidade, de algumas verdades. Faz sentido isso? Sim, muito. Então fica o desafio para você escrever um livro. Se você é jovem, vai empreender, óbvio que né, a IA vai ajudar a encontrar um título melhor, né? Mas de repente contar um pouco da sua história, mas sobretudo como é que você enxerga que o jovem pode, e como a gente diz sempre aqui na Rede Tela, deve empreender, né? Pode e deve empreender. É um lugar onde o jovem pode e deve estar. Exatamente. Né? E isso é de Deus, com certeza. Mas conta um pouquinho então da sua história como oficial do Exército Brasileiro. Boa, eu fiz a Escola de Oficiais do Exército Brasileiro lá em Curitiba, 5º GACAP, 5º Batalhão de Artilharia de Campanha. E
Nossa, muita coisa do que eu faço hoje eu trouxe principalmente do exército. Minha família foi militar, então minha formação foi muito nessa linha. Mas essa parte mesmo de resiliência, sabe? Quando você pensa que você não aguenta mais, na corrida, no exercício, no acampamento, é aí que você vai lá e vai tirar a força de dentro de você e você vai fazer acontecer. Então, cara, não tem desculpa. Missão dada é missão cumprida. Como é que você vai fazer? Cara, se vira, vai lá e faz. E eu acho que essa parte de desenrolar, de ter que achar uma solução, cara, vou dar meu jeito. Missão dada é missão cumprida. Me guiou muito para tudo aquilo que eu faço hoje, essa mentalidade mesmo. Até o pessoal que trabalha comigo cara, dá um jeito. Não sei como que você vai fazer, não sei, mas a gente precisa da missão pronta. Então... Sem mimimi. Sem mimimi, lá e cara. faz. Vai lá e faz. Resolve. Como que você vai fazer, se vira, amigão. Então, acho que essa parte, né, até tem uma expressão que eles chamam de grit, né, essa skin the game, de você colocar a pele em jogo, cara, eu vou fazer acontecer. Posso não saber? Beleza, mas eu vou estudar, eu vou falar com quem saiba, eu vou pegar conselho. Eu vou errar. Né, mas vou fazer. Mas vou fazer. Sem dúvida. Então, menos desculpa, mais execução. Então, muito bom. Cara, você pode não saber, você pode talvez não ser o corredor, você pode talvez nunca ter ficado lá sem comer, sem dormir, passando sede. Mas, cara, já tá aqui, faz acontecer, cara. Então, acho que essa parte mesmo de missão dada, missão cumprida é algo que mudou muito. Veio até antes de eu entrar na escola de oficiais, veio da minha família mesmo, essa formação militar. E eu diria que ajuda muito, tá? Essa parte principalmente de mentalidade, de ir além, de dar um passo a mais, a milha extra. Eu desenvolvi muito, não na teoria, eu amo ler, amo estudar, não na teoria, mas principalmente na prática. É quando você quer desistir, quando eu queria voltar para casa no acampamento, quando eu estava cansado, quando eu estava com fome, com sede. Cara, eu tava lá, eu tinha que achar uma força interior e eu orava, Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa. Cara, eu tava lá, tinha que fazer acontecer, entendeu? Então, eu vejo que essa experiência me trouxe muito essa bagagem. E que, principalmente, a gente tem tem o pessoal mais sênior de mercado na editora, pessoal com 30 anos de mercado editorial, mais do que a minha idade, mas também tem o pessoal novo, e eu busco desenvolver isso no pessoal lá. Cara, missão dada, missão cumprida, menos mimimi, vai lá e executa. Vai voltar até mim, mas o que você fez? Você tentou? Quais foram as vias que você tentou? Traga pelo menos ainda que seja o erro, né? É isso aí, cara. E o universo aí militar, ele traz uma coisa muito valiosa, que é a disciplina. E nós precisamos combinar que o brasileiro não é bom de disciplina, né? E isso tem muito a ver, já que hoje eu estou no momento filosófico assim da origem das palavras, né? A palavra disciplina é a mesma origem da palavra discípulo. Então, se você não é disciplinado, provavelmente você vai ser um mau discípulo, né? E a disciplina, ela é importante porque ela mantém você num foco ou numa margem que às vezes é proteção e segurança, né? E tanto se fala, né? Não sei ainda se é hype falar sobre a geração Z, né? Mas a minha leitura, é óbvio, né? Que eu acho que quando você vai generaliza 100%, já é um erro, né? Porque é um extremo aí. Mas das pessoas que eu convivo da geração Z, boa parte, eles não tiveram disciplina dos pais. Então, a falta de disciplina gerou essa falta de resiliência, essa falta de garra, de vou resolver, de vou tomar a paulada, mas vou viver a experiência. E aí, eles, por não ter a disciplina, eles... deixa pra lá. Deixa pra lá. Né? E aí, deixa pra lá com 30 anos, né? Não dá. Aliás, eu tô falando da geração Z, você tá nela, né? Você é Gen Z, né? Mas vamos avançar um pouquinho e a gente fala bastante de mordomia, eu sei que você também, de alguma forma, permeou aqui a sua fala, mas para a gente gerar um corte vencedor aqui, boa. Me fala sobre a sua visão de mordomia dos negócios, qual que é a sua cosmovisão sobre esse tema de mordomia?
Bom, quando eu penso mordomia, vem imediatamente na minha cabeça Mateus 25, né? E realmente ser fiel naquilo que está na sua mão hoje. Hoje é editora, tem alguns outros projetos, mas o que está na minha mão hoje que eu consigo ser um bom mordomo disso? Trazendo até para o jovem, talvez você não está na frente de uma empresa hoje, mas o que é a boa mordomia no seu dia a dia? Cara, e a gente aprendeu isso muito no Exército. Sim. É a arrumação de cama, é uma boa apresentação pessoal, é a autoliderança. Antes de eu querer liderar alguém, é eu começar por mim. Então, antes de eu querer fazer um projeto, uma empresa que impacte as pessoas, eu já tenho que ter essa autoconsciência, essa autoliderança em mim. Então, eu vejo que a boa mordomia, ela começa em mim e acaba que aquilo que eu tenho comigo, esse crivo que eu tenho comigo, ela vai refletir para tudo que eu tenho ao meu redor. Então, para minha empresa, para minha família, para os meus projetos. Então, boa mordomia é um dos pilares que eu, inclusive, mais bato com as pessoas que eu lidero hoje, com as pessoas que estão debaixo de mim na Editora Quatro Ventos. É essencial para um líder, para um servo de Deus, para um empreendedor. A boa mordomia, ela é um dos principais princípios para você. E a gente fala muito, né, do sucesso, do próximo nível, next level, qual que é a próxima... Cara... a próximo level, e a gente precisa estar sempre expandindo a nossa visão, né? Sempre é uma das minhas orações. Senhor, sempre expanda a minha visão, me ajuda a enxergar além, me ajuda a enxergar além dos meus anos. E eu conseguir chegar até lá, o que vai me fazer chegar até lá vai ser muito determinante o que eu faço hoje. Então, obviamente, creio em milagres, creio que o Senhor pode fazer algo. Mas, cara, o nosso amanhã, aquilo que a gente deslumbra, aquilo que a gente envisiona, ela está sendo construída diariamente, dia após dia, dia após dia. Até você falou da minha geração. Fica muito aquela coisa, né, da chave, do atalho, do 6 em 7, aí fica toda essa coisa, né? Destrói um pouco atalho, a percepção. Cara, No final não é pode isso. ser assim, cara. Destrói a percepção daquilo que Fica querendo achar consistência, chave. né? Exatamente. E é aquele princípio, Kaizen, né? Pequenas melhoras constantes, diariamente. Imagina o poder de você ter uma pequena melhora hoje e amanhã você acorda e na disciplina vai amanhã de volta, em 365 dias, em 5 anos isso, em 10 anos, em 20 anos. E a gente aplica isso para nossa vida com Deus. A gente sendo fiel na nossa vida de oração, na nossa vida de jejum, na nossa constância na palavra, 5, 10 anos, no nosso conhecimento, eu estudando negócios, estudando IA, estudando soluções, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então a gente, pensando nesse princípio da boa mordomia, é, cara, enxergar a longo prazo aquilo que Deus trouxe para nós e entender que, cara, começa hoje. É hoje que eu vou fazer isso. Não vai ser só amanhã quando Deus abrir a porta. Começa hoje. Então, essa parte de boa mordomia é muito latente, assim. Tudo que eu faço, tudo que as pessoas que eu lidero é um princípio muito forte, assim. Você falou do jogo longo, lembrei de um entrevistado que passou por aqui também. É um parceiro seu, que é o Theo Hayashi. Né? Eu já vou te perguntar sobre o conselho que você daria, né? E o conselho dele me lembra até hoje. Jogo longo. Né? Aprendi com ele, inclusive. Pois é, então está sendo um bom discípulo. Né? Enxergar a longo prazo essa grande dificuldade do jovem. Prazo. Né? E também é o que resolve a ansiedade e que mantém no trilho, né? Porque uma outra coisa que ele diz que é muito legal, né? Naturalmente reproduzindo um conceito já muito bem estabelecido pela Bíblia e outros especialistas aí, né? Em Bíblia, em cosmovisão bíblica, que é a visão geracional. Deus é um Deus geracional. Exatamente. Então tem tudo a ver com o que você está falando, né? Enxergar além de mim é entender que o Deus que nós servimos como empresários é um Deus que enxerga algumas gerações à frente. Exatamente. Né? E nos dá a oportunidade de participar desse processo. Exatamente. E aí você entende que você é parte de algo muito maior. E isso, às vezes, dá um frio na barriga, mas também é um super privilégio de fazer algo grande que Deus está fazendo na história da humanidade. E
em gerações, né? Isso nos enche de responsabilidade, de temor, mas também de alegria. Né? É um privilégio e uma responsabilidade, né? Porque às vezes o jovem fala assim, né? Você bem disse, né? É arrumar o teu quarto, é o pequenininho, mas isso talvez seja o pequeno começo de algo que Deus vai olhar a sua fidelidade e te confiar algo cada vez maior. Exatamente. E isso faz parte de um processo muito, muito maior do tamanho de Deus. E isso é sempre um privilégio. Exatamente. Rafa, estamos caminhando para o final aqui. Eu tenho 3 perguntas clássicas. Uma delas eu acho que você vai ter dificuldade. Aí, ó. Né? Que livro que mudou a tua visão de mundo, tirando a Bíblia, naturalmente. Mas você fala, cara, esse livro aqui mudou o jogo da minha vida, do meu negócio, de como eu enxergo o mundo dos negócios, que você recomendaria à nossa audiência aqui? Legal. Tem um livro muito bom que eu li ano passado, inclusive. Não sei se você conhece o Ed Silvoso. Sim. E eu amo, é o crânio, né? Estudioso. E ele tem um livro que se chama Ungido para os Negócios. Então ele traz principalmente muito do testemunho dele, que veio do corporativo e acaba depois virando esse pastor e com muita influência nas esferas da sociedade. Mas foi um livro que abriu muito a minha mente. Assim, enquanto eu estava lendo ele, eu lembro que eu compartilhava com a Sofia, minha esposa, o Senhor trazendo muita convicção assim, do chamado que o Senhor depositou sobre a minha vida. Então, foi um livro que me marcou profundamente, que ele é principalmente o público que a gente está falando de empreendedores, ele para mim foi um turning point, assim, foi mudança de chave, gerou uma chave, assim. Esse livro é muito legal, é muito poderoso, né? E o Ed Silvoso também diz uma coisa que eu queria aproveitar e compartilhar, não é um spoiler do livro, né? Mas é uma coisa que se você acompanha ele, você já vai ouvir certamente ele dizer o conceito de eclésia, né? Que nós temos aqui como conceito de igreja, que Exatamente. É a origem, né? Se você não sabe, hoje eu estou bem filosófico aqui, deu para perceber. Né? Então, o conceito original de igreja é eclésia, e eclésia, de uma forma muito diferente, talvez, da média da percepção dos cristãos, igreja não é um clube. A origem da palavra, o significado da palavra é chamados para fora. Então, exatamente o inverso do que talvez a média das pessoas tenha convivido, que muitas vezes, e não é uma crítica à igreja, a igreja é a noiva do Senhor, né? Então ela precisa ser exaltada, cuidada, elogiada, mas fica aí um ponto de atenção para você, que também é igreja, pensar se às vezes não parece que a igreja é um clube. Se em algum momento isso passou pela sua cabeça, talvez o Espírito Santo esteja querendo usar esse podcast para te ajudar a entender que tudo que você tem que fazer é para fora, né? Ali é um tempo muito pequeno, né, em que você tem, eu costumo dizer, como se fosse um restaurante. Você senta com alguém para comer uma comida boa, a depender ali do pregador, né? Mas é um pedaço, né? Então eu costumo dizer que esse tempo de congregação, né? Vamos dizer assim, é como um restaurante, não no sentido pejorativo, né? Você sentou com algumas pessoas para desfrutar de um prato bom. Mas aquilo de longe não é a sua vida. Né? Dá para dizer que você é a comida que você come no almoço ou come na janta? Então é uma visão muito pequena. Então quando a gente pensa o conceito de igreja, e o Ed Silvoso fala com uma maestria sobre isso, impactar o mundo onde você vive. Exatamente. É transformar o comércio local, é fazer o que o Rafa tem respondido ao chamado. Vamos empoderar os jovens, vamos dizer que eles podem empreender, ser bons mordomos do pequenininho. Exatamente. Né? Então fica aí essa nossa puxada de orelha, não sei se a gente pode dizer isso aí. Né? Mas para você que até tem feito, né? Às vezes você tem feito coisas boas, né? No sentido corporativo, né? Então você tem, não querendo me estender aqui, mas você tem a oportunidade, junto com uma comunidade local de fé,
e o termo corporativo como corpo, né, não no sentido de business, é poder se mover em algumas ações práticas, né? Então, se a sua comunidade atende de uma forma assistencialista, tem que fazer isso. Mas talvez, Rafa, me permita aí só mais um pouquinho aqui de pimenta, e eu tive uma oportunidade também de ajudar um irmão nosso a calibrar a visão dele, né, acerca desse tema aqui que eu estou tratando de eclésia, e ele dizia de que ele não entendia porque que ele não prosperava, porque ele dava o dízimo toda vez que... Olha a visão limitada dele, né? E se tornou um amigo, então tenho liberdade, não vou citar o nome para não expor, mas ele disse o seguinte: toda vez que o pastor pedia dinheiro para alguma ação, ele dava. E óbvio, com uma visão completamente distorcida de mordomia, de reino, e talvez porque estava sendo ensinado errado, né? Infelizmente isso às vezes acontece, ou talvez porque ele estava só querendo receber papinha na boquinha, né? Mas eu disse para ele o seguinte: olha, para mim, isso daí que você está fazendo é terceirizar uma coisa que é responsabilidade sua. Ele falou assim: não estou entendendo o que você está falando. Pois é, você pode fazer isso, mas não só isso. Né? Como é que você está impactando os seus colaboradores? Como que é a sua empresa? O quanto parte do lucro que você ganha, você vai numa ação missionária, você faz junto. Exatamente. Você cria situações, né? Pergunta para Deus, para quem que eu preciso dar um dinheiro hoje? Exatamente. Entende? Então, não delegue o chamado como eclésia, como você deve ser visto como empresário. Né? Empresário, o que define um empresário, muitas vezes para a sociedade, é quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Concorda? Então, se você é definido pelo dinheiro, faça essa identidade segundo o mundo glorificar a Deus. Né? E não fique terceirizando aí, porque você acha que está pagando a conta dos programas religiosos, muitas vezes da igreja, e isso está compensando a sua entrada no céu, porque isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com a Bíblia. E se te ensinaram dessa forma, me desculpa, você aprendeu errado, mas tem a oportunidade de aprender com o testemunho do Rafa aí. Vai e faça você mesmo. Ajude quem está fazendo. Mas acho que para Deus tem muito mais valor quando você se coloca na brecha ali e aí tem tudo a ver com o que você falou mais cedo de protagonismo. Protagonismo. Né? Seja protagonista dentro da sua empresa daquilo que Deus te chamou para fazer. Faça junto com os outros, mas também faça sozinho. Posso acrescentar um ponto? Claro. Tem um instituto de pesquisa que estuda toda essa parte, principalmente focado mais no cristão, que fala que 95% das pessoas são chamadas para fora da igreja. Então, se você para pensar, vamos falar aqui, a cada 10 jovens, 9 vão estar fora. Sim. Então, cara, se você... Eu estou falando, não é só jovem, né? Mas trazendo para o contexto jovem, você tem jovens que... se 9 jovens precisam estar fora da igreja, então, cara... Vá lá e faça a diferença no banco, vá lá e faça a diferença aqui na Faria Lima, vá lá e faça a diferença na arquitetura, vá lá e faça a diferença na política, aonde quer que ele seja inserido. Porque senão fica muito essa mente até dualista, né? Sim. Domingo eu sou aqui o crente, e aí chega segunda-feira e esquece. Mas o nosso maior desafio é de segunda, de terça e de quarta, porque continua esse princípio da eclesia. O domingo você vai ali abastecido, tem comunhão, mas para esses 95% é de segunda a sexta. Aí que você é eclésia. Aí que você é igreja. Você vai, fora das 4 paredes. Então, boa. Eu gosto muito disso o Tela traz muito isso também, de cara, vá lá e seja essa influência fora da igreja, fora das 4 paredes. Que é fácil você chegar domingo lá e ser crente, né? Mas é de segunda a sexta, cara. Eu tenho um amigo que ele fala que os cultos é como se fosse o ventre materno, né? É quentinho, protegido, né? E tá tudo bem, né? É onde a gente recebe muita direção, né? E é bênção. Não estamos falando aqui contra culto. Se você entendeu isso, entendeu errado só, né?
deixando claro aqui, mas é muito mais uma visão e posicionamento. Então, deixei aqui já o meu conselho. Boa. Então, a gente sempre tem uma pergunta clássica aqui. Boa. Que conselho, Rafa, você daria para um jovem, olhando aqui para a sua câmera, Boa. para um jovem que está nos assistindo, que a nossa audiência tem o compromisso de mandar para, no mínimo, um jovem. Isso aí. Então, a gente vai ter milhares de jovens ouvindo você. Que conselho que você daria? Talvez esteja com dúvida se é empreender para ele, esteja com medo, ou esteja... Enfim, deixa o Espírito Santo te usar para esse conselho para um jovem que esteja nos ouvindo. Bom, se você é jovem, assim como eu também sou jovem, cara, busca dentro de você qual que é a paixão, aquilo que queima no teu coração, aquilo que te dá aquela empolgação, sabe? Aquela empolgação santa, e vai atrás disso. Tenha ousadia, seja entusiasta disso, porque o Senhor vai abrir as portas. Eu sou testemunho vivo disso. Eu dei o passo, o Senhor colocou o chão. Então, se você é jovem, se você tem algo dentro do teu coração, se você tem esse anseio por fazer a diferença, vá lá e faça. A gente precisa de mais jovens que se posicionem, não só dentro da esfera da igreja, mas nos negócios, empreendendo, fazendo a diferença onde quer que eles estejam. Se você tem isso no teu coração, não deixa essa chama morrer. Vai lá e faz isso acontecer. Talvez esse vídeo aqui, o meu testemunho, um pouco do que eu compartilhei hoje, seja esse estalo e essa lembrança de, novamente, Deus lembrando as promessas que Ele te deu, os sonhos que Ele te deu. Vá lá e, cara, dá o passo, seja ousado, seja perspicaz e vai em frente, Deus vai botar o chão. Estamos caminhando aqui para o final e eu tenho uma pergunta clássica aqui que eu faço para os meus convidados, mas deixa eu colocar aqui meu óculos do futuro, o óculos de inteligência artificial. Legal. Né? Que fala sobre visão e tecnologia, tem a ver com o futuro, com o presente. E a pergunta clássica aqui que eu faço, deixa eu gravar aqui, porque a gente vai criar um corte aqui a partir desse dispositivo. Boa. E a pergunta, então, é, Rafael Koga, qual é o seu sonho grande? Meu sonho grande. Bom, meu sonho grande, principalmente falando... E minha esposa também super envolvida nessa área do empreendedorismo, é a gente trazer algo que realmente solucione um grande problema. A gente ama solucionar várias... Inclusive, toda a minha história está em cima de solucionar e trazer soluções para problemas difíceis de resolver, mas trazer uma grande solução que impacte não só algo que a gente faz aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Oramos muito por isso e estamos já desenvolvendo algo nesse sentido, mas algo que traga realmente solução, que envolva uma temática não só aqui do Brasil, mas também fora do Brasil. Já demos alguns passos para isso, inclusive em 2023 a gente foi bem nessa parte de resolver o lixo do globo mesmo, o lixo global. A gente começou com uma iniciativa, uma startup nesse sentido, mas é algo que pulsa no nosso coração, assim, trazer uma solução que é multigeracional, que envolva pessoas de diferentes gerações, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então fica um coming soon aí, aguarde cenas isso aí, aguarde dos próximos capítulos. Muito bom, muito bom. Então que você seja, minha oração é que você seja bem sucedido, Amém. Baseado em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigado pela sua audiência.